Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, sou a Valdirene Hessler Bredo, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas e acadêmica em Pedagogia pela Faculdade Unicesumar em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Irei apresentar o trabalho intitulado Educação e Tecnologia Digital, a formação de alunos e professores na cibersociedade. O objetivo do presente artigo é apresentar a influência das tecnologias digitais na educação contemporânea em relação à formação de professores e alunos, envolvendo os atravessamentos de políticas implantadas com o advento do neoliberalismo e da globalização. A problemática desse trabalho de cunho bibliográfico buscou responder à seguinte questão: qual a influência das tecnologias digitais na educação na cibersociedade? Nesse aspecto, a justificativa do presente trabalho está não apenas nos professores que tiveram ou terão sua formação tanto inicial como continuada influenciada pelas tecnologias digitais, mas também nos estudantes vistos por muito tempo como um produto de instituições disciplinadoras como a escola e o Estado. Para apresentar as questões relacionadas ao surgimento da cibersociedade, que se constituiu pelo uso crescente das tecnologias digitais, utilizou-se teoricamente os estudos de Castells e Pierre-Lévy. Nesse contexto, surgem também as noções de como os sujeitos são apresentados nessa sociedade tecnológica em rede, que, por utilizarem constantemente os dispositivos de acesso à internet, acabam por constituírem-se de maneira híbrida, conforme destaca Santaella e Heidegger. Em relação à formação educacional e social desses sujeitos, o artigo utiliza as ideias de Prensky, Serres, Dudeney, Rockler e Pegrum para argumentar sobre o perfil dos jovens nessa cibersociedade. Esses sujeitos que serão formados por professores que necessitam inserir as ferramentas tecnológicas em suas metodologias de trabalho e, para tanto, necessitam também a formação. Segundo Arruda, Narciso, Santana et al., e a relação entre educação e tecnologias que está fundamentada pelas ideias de Keyski e Paula Sibilia. As tecnologias digitais têm perpassado cada vez mais as relações afetivas, sociais, profissionais e não menos educacionais da sociedade contemporânea, desencadeando mudanças e consequências também na cultura, economia e política. Educação e tecnologia relacionam-se à emergente necessidade de formação de sujeitos com domínio das tecnologias para ter seu lugar no mundo do trabalho. Ao abrir as fronteiras para um mundo globalizado, com tecnologias que ampliaram mercados, o neoliberalismo montou uma estratégia unilateral, com viés de imparcialidade que produziu profundas transformações sociais. Contudo, a formação desses sujeitos para uma sociedade tecnológica era em uma escola formada de profissionais educados por currículos estruturados dentro de uma lógica industrial e disciplinar. Esses docentes precisam se adaptar às dinâmicas da cibercultura, desenvolvendo um trabalho baseado em lógicas e comportamentos distintos daqueles aos quais estavam acostumados. Assim, a escola representa um dispositivo que molda e treina corpos, utilizando suas subjetividades para definir modos de ser e estar no mundo. Nesse aspecto, as políticas neoliberais geraram a estrutura comercial e a internacionalização da economia, arraigando o processo de inovações tecnológicas e de novos processos de gestão e força de trabalho. Juntamente a esses processos de ajustes e as novas políticas econômicas e governamentais, integra-se a sociedade capitalista, o processo de globalização expandindo mercados e os reestruturando economicamente. Assim, o contexto de industrialização crescente, com a utilização cada vez maior de microtecnologias, faz com que seja necessária a formação de sujeitos que soubessem lidar com as novas dinâmicas tecnológicas e a formação de mão de obra. Com isso, inicia-se
o uso de meios virtuais na interação e na comunicação interpessoal, a qual é uma das formas que interliga sujeitos de forma rizomática na internet ou na rede, formando a cibersociedade, com cultura e espaços característicos na contemporaneidade. Contudo, a formação desses sujeitos para uma sociedade tecnológica era em uma escola formada por profissionais educados por currículos estruturados dentro de uma lógica industrial e disciplinar. E esses docentes precisam se adaptar às dinâmicas da cybercultura, desenvolvendo um trabalho baseado em lógicas e comportamentos distintos daqueles aos quais estavam acostumados. É possível observar o caráter homogeneizador da escola, que continua sendo um mecanismo padronizador de pensamentos e se afirma em uma cultura dominante, já que o Estado busca uma formação pré-definida dos sujeitos. O contexto se distancia da fluidez da cybercultura, sendo esse o caráter da educação nesse processo de transição da contemporaneidade. O dinamismo exigido com inovações tecnológicas tem avançado rapidamente, impondo aos docentes a necessidade de adaptação. Nesse aspecto, destaca-se a noção de imigrantes digitais, que se ajustam às mudanças para que os nativos digitais, que são os alunos que já cresceram em contato com essas tecnologias, possam enxergar a escola como um espaço que reflita sua cultura, modos de ser e pensar. No entanto, essa adaptação nem sempre é simples, pois a evolução digital formou consigo um novo sujeito, capaz de manipular dispositivos móveis e lidar com várias informações, simultaneamente desenvolvendo habilidades próprias da era digital. Um ponto central discutido é a linguagem da comunicação global, cada vez mais mediada digitalmente, que requer habilidades específicas para os estudantes do século XXI. Se essas habilidades forem negligenciadas, o ensino pode se tornar irrelevante para a vida educacional, pessoal, profissional e social dos alunos. Ao considerar a escola como uma tecnologia própria de cada época, é necessário então entender que ela está sujeita a mudanças conforme o contexto histórico e social. Ao longo do tempo, algumas transformações foram percebidas no âmbito educacional, especialmente na contemporaneidade. É preciso ainda considerar como a escola mudou no decorrer do tempo, tornando-se cada vez mais um projeto histórico. A cybercultura combina as expressões culturais da sociedade contemporânea com as práticas reais e concretas dos grupos que se interligam por meio de tecnologias digitais. Ele ressalta que a cybercultura gera novos valores, costumes e hábitos, enquanto a internet e o computador promovem mudanças profundas em diversas áreas, como o trabalho, o estudo, o lazer e as relações sociais e as trocas materiais e humanas. Além das trocas, diálogos e do conhecimento construído que ocorre entre professores e alunos na sala de aula ou por meio da interação digital, a escola passa a funcionar como uma extensão do ambiente doméstico, tendo que conciliar também essa função. Essa relação entre o público, que é a escola, e o privado, que é a família, exige que os professores adaptem suas práticas, elaborando suas aulas de maneira que consigam captar a atenção dos alunos. Assim, a educação está em um processo de transição digital e metodológica. E a escola lá precisa acompanhar essas transformações tecnológicas nesse período. Os professores eles devem estar preparados para a nova realidade educacional. E o futuro da educação, então, está nessa convergência entre tecnologia e aprendizado. Com isso, destaca-se que as transformações iniciadas pelo neoliberalismo e a abertura de mercados pela globalização alterou as dinâmicas que ocasionaram o crescente aumento da utilização de tecnologias, que foram se permeando por diferentes âmbitos sociais, alterando assim a sociedade, a cultura, a política, o mundo do trabalho, o espaço e até mesmo os sujeitos em suas formas de pensar e agir. O avanço tecnológico exigiu, então, uma nova abordagem na educação, especialmente na formação de professores, com a necessidade de integrar práticas pedagógicas inovadoras para preparar os estudantes para a cibersociedade.
A partir de uma análise crítica do papel da escola e da contemporaneidade, destaca-se como ela tem sido influenciada por fatores como neoliberalismo, tecnologia e mudanças sociais, sendo também um mecanismo homogeneizador, que tradicionalmente tem servido aos interesses do Estado e do mercado, ao mesmo tempo em que tenta resistir e se adaptar às demandas da sociedade digital. O confronto entre a cultura escolar tradicional e a cybercultura é o ponto central que evidencia a necessidade de transformação do ensino para se ajustar à realidade digital e globalizada. Assim, torna-se imprescindível refletir sobre a necessidade de desenvolver novas competências e habilidades, destacando o papel dos professores e dos recursos tecnológicos, reforçando a ideia de que a escola precisa se adaptar ao ciberespaço e aos modelos de ensino mais fluidos, dinâmicos e colaborativos que ele possibilita. Essa transição exige uma mudança no papel do professor, que deixa de ser apenas um transmissor do conhecimento para se tornar um facilitador de aprendizagens em rede. A crítica ao modelo neoliberal mostra como a educação tem sido cada vez mais orientada por princípios do mercado, moldando os alunos e professores para atender às demandas do capital e das tecnologias digitais. Portanto, considera-se como questão central desse estudo entender como a escola pode transformar e se adaptar a essa nova realidade, sem perder seu papel formativo e crítico. Assim, a educação precisa passar pela compreensão e integração das tecnologias digitais e do ciberespaço, e assim promover uma aprendizagem que valorize a colaboração, a reflexão e o desenvolvimento humano, em um contexto cada vez mais interligado e fluido. Aqui apresento minhas principais referências bibliográficas e o meu muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.